Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 6 de maio. Título: Isolamento. Uma ferramenta usada pelo diabo para desanimar as pessoas. Texto base está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Minha esposa e eu ouvimos de várias fontes que uma jovem missionária estava deprimida e desanimada. Nós dois ficamos chocados ao ouvir isso, porque ela sempre parecia tão para cima em relação a tudo. Em seu rosto sempre brilhava um grande sorriso. Sua voz era vivaz e ela parecia ser cheia de energia. Quando nos disseram que ela estava lutando contra a depressão, imediatamente marcamos um horário para conversar com ela e para ver como poderíamos encorajá-la no Senhor. Perguntamos a essa jovem: Você está bem? Está acontecendo a você alguma coisa de que precisamos saber? Ela respondeu: Eu vou ficar bem. Só que eu dou e dou todas as minhas forças às pessoas e parece que ninguém nunca me devolve. Eu tenho estado muito solitária e isso me fez sentir muito desanimada. É fácil saber quando algumas pessoas estão desanimadas. Porém, quando as pessoas são vivazes, vivificantes e efervescentes como essa jovem, fica mais difícil discernir quando elas estão lutando com pensamentos desanimadores. Pessoas assim projetam tanta confiança e vitória que tendemos a nos esquecer de que elas têm sentimentos como todas as outras. Infelizmente, frequentemente presumimos erroneamente que elas não precisam de nada, quando de fato estão muito necessitadas. É por isso que você deve orar por sensibilidade para reconhecer as necessidades das pessoas ao seu redor. De fato, seria uma boa ideia para parar neste momento e pedir ao Senhor que lhe dê a sensibilidade necessária para reconhecer os momentos em que as pessoas que há em sua vida necessitam de uma palavra de encorajamento. Essa preciosa jovem estava ministrando a todos à sua volta, mas ela mesma estava se sentindo isolada e distante. Por ser vista como alguém muito forte, ninguém imaginava que ela estivesse desanimada. Como resultado, ninguém lhe estendeu a mão até o desânimo já ser uma realidade que ela lutava em sua vida. Todos necessitam de encorajamento. É por isso que o escritor de Hebreus nos exorta: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. A palavra considerar é a palavra grega katanoel, composta pelas palavras kata e noel. A palavra kata é uma preposição que significa para baixo. Ela descreve algo que está se movendo para baixo e pode também descrever uma força dominante. A segunda parte da palavra é noel, derivada da palavra nous, que se refere à mente. Quando essas duas palavras são unidas, a palavra resultante significa considerar algo minuciosamente, pensar em algo de cabo a rabo, pensar muito sobre algo ou ponderar profundamente sobre um assunto. Em outras palavras, a palavra catanonel não representa um pensamento superficial momentâneo. Uma pessoa envolvida nesse tipo de processo de pensamento é focada e concentrada. Sua atenção foi totalmente capturada e ela está considerando seriamente o assunto em questão. Então, ao nos exortar a considerarmos uns aos outros, Deus está dizendo que devemos ser tão preocupados com o bem-estar do outro que dedicamos tempo a contemplar de maneira regular e séria como poderíamos encorajar uns aos outros. Se realmente nos preocuparmos com as pessoas que há em nossas vidas, devemos perceber quando o seu semblante mudou,
quando elas não parecem tão para cima como de costume ou quando elas começam a faltar aos cultos da igreja. Devido ao nosso cuidado genuíno para com os outros, devemos tornar nosso objeto pensar do princípio ao fim na questão de como poderíamos nos tornar uma fonte maior de bênção e força para os outros. A igreja local é projetada por Deus para ser uma família espiritual, na qual as pessoas amam sinceramente e estão atentas às necessidades das outras. Não devemos apenas conhecer os sonhos e desejos um dos outros, mas também orar frequentemente para que esses sonhos se realizem e checar para ver como as coisas estão progredindo. A igreja deve ser um lugar onde todos estão empenhados em ser uma bênção um para o outro. Se cada membro de uma família da igreja local usasse essa abordagem, observando e contemplando minuciosamente as necessidades um dos outros, seria muito difícil o desânimo entrar na família de Deus. De fato, quase não se ouviria falar de uma situação como a descrita acima, da jovem missionária. Em vez disso, os cristãos seriam capazes de perceber quando alguém estava começando a afundar e começariam a levantar essa pessoa de volta a um lugar de força. Portanto, Hebreus capítulo 10, verso 24, poderia ser interpretado como significando: observem cuidadosamente uns aos outros, contemplando a situação e as necessidades de cada um, diagnosticando a situação da outra pessoa e contemplando como vocês podem animá-la para o amor e as boas ações. Todos nós gostamos de ser cuidados e reconhecidos, mas não nos esqueçamos de que há outros à nossa volta que necessitam de encorajamento tanto quanto nós. Não devemos ser guiados somente pelos nossos olhos. Nem sempre todos os que sorriem estão felizes. Se você for sensível ao Espírito Santo e estiver verdadeiramente interessado nas pessoas próximas a você, Deus lhe mostrará quando elas precisarem de uma palavra especial de encorajamento. Pense quanto significa para você quando alguém sai deliberadamente de sua rotina diária para lhe dizer que você é valorizado. Não é poderoso quando alguém faz isso por você? Bem, assim como você precisa de pessoas que lhe amem, sejam sensíveis às suas necessidades e o apoiem quando estão lutando em meio a desafios ou se sentem cansado e desgastado. As pessoas que você encontra em sua vida cotidiana têm exatamente essas mesmas necessidades. É tempo de permitir que o Espírito Santo use você para ser uma fonte de encorajamento para outros. E você pode começar deixando-os usar você para ser uma bênção para alguém hoje. Minha oração para hoje. Senhor, perdoa-me por ser egocêntrico a ponto de me esquecer de pensar nas necessidades das outras pessoas. Foco tanto em meus próprios problemas que me esqueço de que não sou a única pessoa no mundo que está lutando com um problema. Ajuda-me a tirar os olhos de mim mesmo e a olhar à minha volta para ver quem precisa de uma palavra especial de encorajamento. Espírito Santo, abre os meus olhos e ajuda-me a ter um espírito sensível para reconhecer pessoas que necessitam de um toque terno. Muitas vezes recebi gratuitamente a ajuda dos outros. Agora quero dar gratuitamente o que recebi. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro por fé que sou sensível às necessidades dos outros. Deus me usa para encorajar pessoas que estão ao meu redor. Ao me tornar mais semelhante a Cristo, dou menos atenção a mim e mais atenção aos que estão à minha volta. Devido ao Espírito de Deus viver em mim,
todo maravilhoso fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Reside em mim e flui através de mim para os outros. Presto atenção aos outros, penso neles, pergunto sobre eles, oro por eles e os trato com maior amor, cuidado e atenção. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você já se sentiu isolado e solitário e desejou que alguém estivesse atento a você? Em caso afirmativo, alguém lhe deu atenção ou você se sentiu abandonado em seu momento de necessidade? 2. Quanto tempo faz que você se desviou da sua rotina para dar atenção a alguém e fazer com que essa pessoa soubesse que você tem pensado nela? 3. O que você pode fazer hoje para comunicar de forma especial que estar atento ao bem-estar de alguém? Anote várias ideias, como enviar flores, escrever um bilhete, telefonar para alguém, etc. Não nos esqueçamos de que à nossa volta há outros que necessitam de encorajamento tanto quanto nós. Não devemos ser guiados somente pelos nossos olhos. Nem sempre todos os que sorriem estão felizes. Sejamos abençoados na prática desta palavra.